Olá, estudantes da segunda série, eu sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos trabalhar o tema tráfico do Atlântico, tráfico negreiro, tema polêmico, dá pano para manga, mas vamos lá, vamos discutir um tema extremamente importante para estudarmos em sala de aula. A escravidão na África, então, já existia na África antes da chegada dos europeus no século XV, mas em algumas e com muitas particularidades. Por exemplo, o africano poderia ser escravizado quando ele era vencido numa guerra, em época de fome ele se oferecia em troca de alimento, como uma punição judicial ou uma penhora humana, aquela famosa história de pagamento por dívidas, né? Escravidão por dívidas. Escravizados era uma minoria na sociedade africana. A perda da liberdade não era completa, inclusive. Ele era integrado na sociedade do dominador e com, vamos dizer assim, com status subalternos, mas não com aquela visão acorrentada, chicoteada, com pelourinho. Isso daí é escravidão aqui no Brasil colonial, na América Portuguesa colonial. Nada a ver com a África. Não é correto, então, também afirmar que os africanos escravizavam africanos, pois a identidade se relacionava à etnia e não ao continente. Explica isso aí, professor Roberto. Não há uma África única, milhares de etnias, falando línguas diferentes, com costumes, com culturas, com povos, cada um com seu povo diferente. Estão no continente africano, mas não significa que é um único povo. São etnias, inclusive, rivais, que em situações de guerras pode escravizar um outro povo, o vencedor escravizando o perdedor. Portugueses chegam e vão mudar tudo isso daí. Os primeiros são os primeiros a realizar o comércio de escravizados no século XV, comércio de escravizados africanos no século XV. Estabeleceram feitorias, uma espécie de imposto comercial, para eles abastecerem os navios com a mão de obra escravizada para ser vendida nos leilões de escravizados no Brasil. Fizeram alianças e comércio com soberanos locais, inclusive criando uma espécie de um círculo vicioso. Porque aí se coloca, esse é um dito popular no senso comum terrível. Falam assim, mas os africanos escravizavam eles mesmos e vendiam para os portugueses. Mas claro, chegavam os portugueses lá, entregavam para um chefe local, para um líder local, pólvora, armas de fogo, canhão, e outra etnia não tem. O que a outra etnia vai fazer? Ela acaba se obrigando a ter que criar uma aliança com os portugueses, comprar também até para se defender. Só que o problema é que depois que as etnias acabam escravizando um outro povo lá por guerras, vendem para os portugueses e trocam por mais armas ainda, os escravizados, virando uma espécie de um círculo vicioso, alimentando mais guerras, que não tinham antes, inclusive, nem com essa agressividade bélica de armas de fogo, nem com essa intensidade entre as etnias, antes dos portugueses. As principais feitorias ficavam nessa região, como vocês estão vendo, as feitorias em quadradinho, vermelho, as principais regiões fornecedoras de escravizados, na África Ocidental em marrom. Aqui o Reino do Congo vieram muita região de Angola, os angolanos, e a rota do Moçambique, nessa região onde se contorna inclusive o sul do continente africano. Os europeus foram dominando a América no século XVI, a demanda por escravos cresceu muito. Os europeus, africanos e americanos fizeram um lucrativo empreendimento com a obtenção do transporte e comércio de africanos. E agora, o último tema, navios tumbeiros. Como que vinham esses africanos escravizados na África e vinham ao Brasil? Tumbeiros, quando falamos isso, o que vem à mente de vocês? Tumba, pirâmide, o faraó, a múmia, o morto lá dentro? Exatamente. Essa expressão, eles chamavam esses navios de tumbeiros pela quantidade de pessoas que morriam no trajeto entre a África até chegar no Brasil colonial, na América Portuguesa colonial. Então, esses navios negreiros, ou também chamados de navios tumbeiros, devido às péssimas condições de saúde, as péssimas condições que eles vinham, amontoadas, sem higiene, acorrentadas, com uma pequena, uma escotilha ali, um espaço para que pudesse ter uma entrada de ar, inclusive não tendo nem espaço para banheiro para suas necessidades. E não imagine um espaço de cheiro, de higiene, muito comum epidemias e revoltas nesses navios, inclusive motivos das mortes durante o trajeto.
A viagem durava entre 30 a 45 e a água e a comida eram muito poucas. Aqui um tráfico do navios negreiros, né? Um verdadeiro gráfico da morte, pelo amor de Deus. Vamos lá, 1538, chegou 1158 embarcados num navio. Quantos voltaram? 8. Quantos desembarcaram? 811. Nunca bate as contas, né? 1622, tem um número de que embarcaram lá na África, 22 mil. Desembarcaram 17 mil, 5 mil. Aonde foram parar? Como diria aquela música sertaneja, essa conta não bate, né? Essa conta não fecha. Azulzinho embarcam na África, vermelhinho desembarcam na América Portuguesa. Nunca bate o cálculo. Muitas mortes no trajeto. Fechamos? Nesse vídeo, falamos um pouco sobre esse tráfico do Atlântico. E quando falamos o termo tráfico é pesado, né? Porque lembra tráfico de drogas, tráfico inclusive de almas humanas, como vocês viram neste período do século XVI. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.